Então, só dando uma revisadinha, né? Essa teoria diz que, do Marston, que foi um doutor em psicologia de Harvard, ele que criou essa teoria, porque ele relaciona personalidade, comportamento, e ele diz que tem os traços e os padrões de comportamento que são característicos de um grupo de pessoas. E em cima disso, ele colocou o que é mais prevalente, o que é menos prevalente. E as características, elas são diferentes de muitos, porém, tem algumas coisas que se correlacionam. E aí fica um pouquinho difícil da gente descobrir qual que é o nosso perfil. Mas vamos lá. No perfil dominante, pode passar. Isso. O perfil dominante, como eu estava dizendo, o que rege é o controle, é o desafio, é o ser líder. Então, ele quer atingir resultados. Como ele quer atingir resultados, ele não se importa com outras pessoas. É como se fosse, assim, uma pessoa muito insensível. Não é como se fosse, ele é muito insensível, porque ele quer saber só de atingir o que ele gostaria, das suas metas. E quando isso não acontece, a raiva, ele fica muito raivoso, porque ele acha que tem que ser daquele jeito, porque como que aquela pessoa não conseguiu, como que aquela pessoa foi tão devagar, como é que não consegue enxergar as coisas. Então, o dominante é uma pessoa, tipo, difícil de conviver, porque é ele quem manda, ele quer estar no poder, ele é direto, é objetivo. Isso deixa ele mal visto, como uma pessoa rígida, insensível. O próximo. Tá. Pode passar, Marina. Então, o que é mais característico do dominante? É o desafio. Então, ele é super competitivo. Onde tiver uma competição, ele está dentro. O que for mais difícil, ele quer ir lá para ele dizer, eu consigo sim. Então, ele é super desafiador. Além disso, ele quer ter resultados, né? Ele não se importa com pessoas. O importante é que ele atinja o que ele deseja, né, para a vida dele, para suas metas. E não vem ninguém falar como é que tem que fazer, porque eu tenho autonomia, eu consigo fazer, eu não preciso de ninguém, né? Então, ele reage muito bem a situações de pressão, onde ele tem que ressignificar, ele consegue fazer isso muito facilmente, diferente de outros perfis que depois a gente vai comparar. Mas aqui, ó, os comportamentos a serem desenvolvidos, que é o próximo, Marina. Nós temos que nos moldar. Precisamos nos moldar para quê? Para que a gente possa ter um bom relacionamento. E como nós estamos falando dos nossos filhos, muitas características do perfil dominante pode atrapalhar na criação das nossas crianças. Menos autoritário. Por quê? Porque ele manda, ele é o líder. Então, imagina, nós estamos num tempo que não é mais como era antes, né? Que o pai fala, o filho obedece e cala a boca e não quero saber o que você está pensando. Não é mais assim. Então, não existe mais isso. Nós temos que evoluir conforme o tempo vai passando. E a evolução diz o quê? Que as crianças, elas também têm que ser respeitadas como os adultos. Não é porque são pequenininhas que têm que obedecer do jeito que foi mandado. Isso atrapalha muito o emocional da criança, porque assim como o adulto é dominante, existem as crianças que têm tendência ao perfil dominante. Então, imagina um adulto dominante cuidando de uma criança dominante. O que vocês acham que vai acontecer? Olha a catástrofe, gente, porque o filho quer mandar e quem manda é o pai, porque o pai é autoridade. Então, nós temos que saber lidar com essas situações, nós temos que lidar mostrando para as crianças como elas devem utilizar esse potencial dela de uma forma mais agradável. Como, por exemplo, filho, vai colocar calça. Esse é o dominante puro, né? Ele não pergunta o que o filho quer, o que não quer, porque é ele que manda. E como que esse filho fica? Eu não vou colocar essa calça, eu não quero, não é essa que eu quero colocar aquela outra. Então, a gente pode amenizar essa situação, dando limites pré-determinados. Filho, você quer colocar a calça azul ou vermelha? Então, isso é uma forma da gente lidar com uma criança que tem um perfil dominante. Para quê? Para que ela se sinta poderosa, ela tenha autonomia, ela está decidindo, que é o que o dominante gosta.
Então, a criança, ela vai desenvolver o seu melhor potencial conforme o adulto for lidar com o seu próprio, com as suas próprias características. Então, a importância de você se conhecer está aí. Não impor suas ideias, que é a característica também do dominante. Eu que estou fazendo, então eu sei como é que deve ser feito, você não tem que falar nada. Então, o dominante, ele precisa aprender a trabalhar em equipe, ouvir a opinião dos outros, ser mais cauteloso, tentar ver o que o teu próximo está sentindo, é a empatia. Como que eu vou fazer isso? Então, o dominante tem que ser flexível. E isso, com a criança, é importantíssimo. É você se colocar no lugar do teu filho. Você gostaria de ser tratado do jeito que você está tratando o seu filho? Ah, não, mas ele é criança. O que tem? Ele tem que obedecer. Qual o problema? Pois é, gente, aí está o problema, né? Então, você vai fazer com que o teu filho tenha uma baixa autoestima, ele não consiga desenvolver o que ele tem de melhor, né? Uma criança dominante, ele é decidido, ele é ousado, ele é determinado. Então, aquele desafio de maternidade que você está tendo com o teu filho, aquela desobediência, agora você não está gostando, mas quando ele for adulto, será que não vai ser interessante ele ser uma pessoa determinada, que corre pelo que quer, que insiste em fazer as coisas, né? E que sempre dá um jeito, utiliza todas as suas habilidades para atingir seus objetivos, né? Para o adulto é bom e para a criança não? Por quê? Então, isso são coisas que a gente tem que repensar e poder trabalhar melhor na vida das nossas crianças. Marina, o que você está fazendo com esses slides, Marina? Conta pra mim. Tô não fazendo nada, não. Você tá dançando com esses slides aqui, Marina? Bom, então, ó, o que nós temos agora? O influente. O influente já é aquela criatura que gosta de estar no meio do povo. Ele é super extrovertido, é alegre, otimista, fala super bem, comunicativo. Ou seja, onde ele chega, ele está arrasando. E para ele, isso é o máximo, porque ele gosta disso, ele gosta de chamar a atenção mesmo, ele gosta de ser reconhecido socialmente, ele gosta que as pessoas elogiem pelas coisas que ele faz. Então, isso para ele é o máximo. Ele é totalmente informal, porque é despojado. Então, ele se sente bem no meio das outras pessoas. E ele é pura emoção. Ele é rápido, mas ele é pura emoção, porque ele está junto com as pessoas, é um relacionamento interpessoal. Pode passar, Marina, por favor. E o que nós temos da essência do influente? Diferente do dominante, que não sabe muito bem trabalhar em grupo, porque quem manda é ele, o influente, ele já gosta de trabalhar em grupo, ele gosta de estar ali com as pessoas, gosta de ouvir o que os outros têm para dizer, Então, se ele tem alguma ideia, porque ele é muito criativo, ele vai usar de tudo, para quê? Para que essa ideia seja utilizada, porque ele é otimista, vai dar certo, não, a gente fazer assim, não, mas não tem problema. Então, ele é super otimista, o influente. O problema do influente é que ele é muito sensível, é aquele que quando tá alegre, nossa, tá tudo de bom, nossa, que maravilha. Aí, quando acontece alguma coisa de errado, é o fim do mundo. Ah, minha Nossa Senhora, por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser comigo? Enfim, muito sensível. E aí existe determinadas características que têm que ser trabalhadas no influente. Pode passar o próximo, Marina, por favor? Como nós vimos que ele é muito comunicativo, que ele gosta de estar aparecendo, o que vai acontecer um pai e uma mãe influente com uma criança estável, não vou comentar porque eu não falei ainda, uma criança dominante. Então, tá tudo oba-oba, a criança vai lá, faz, tá querendo comer tal coisa, não, filho, tudo bem, por quê? Porque ele não quer se ver mal com o filho, porque ele não quer estragar a imagem dele com o filho, e isso prejudica a criança, que começa a ser uma criança sem limite, e criança sem limite não se sente protegida, e aí vem os outros problemas em relação à característica do influente, ele não consegue se concentrar. Então, ele começa a fazer uma coisa, ele para. Por quê? Porque como ele quer ser o centro das atenções, então, ele não consegue terminar algo que ele se programa para fazer. Então, o que nós temos que ver aqui? Planejar metas.
ele tem que planejar metas para ele e para o seu filho. Então, se ele não conseguir desenvolver isso nele, ele não vai poder orientar sua criança. Por quê? A gente sabe que a criança, ela segue o exemplo, não é as palavras. Não são palavras que fazem a criança te obedecer, vai aprender alguma coisa. Não. Tudo que você faz, a criança vai estar reparando. Então, a gente podia até fazer uma ferramenta aqui, mas eu acho que eu não vou ter muito tempo para isso, não. Quem sabe outro dia. O controle emocional. Nós comentamos que ele é super sensível, e isso atrapalha com a criança, porque ele fica muito nervoso quando a criança não faz alguma coisa, e aí ele não consegue se impor, e a criança sabe, a criança tem noção dessas situações. Que mais? Ser cauteloso e organizado, porque ele é super bagunceiro. E uma criança influente, imagina, gente, criança influente, que fala, que corre e que adora estar no meio da bagunça. Se o pai é um tipo conforme, que depois nós vamos ver, que é super organizado, dá atrito. Ele não sabe lidar com uma criança bagunceira, né? Então, não é que ela é bagunceira, ela gosta de ser criativa. E a criatividade, muitas vezes, não fica assim, tudo bonitinho, né? É fazer uma barraca. Como que eu vou fazer uma barraca? Como que eu vou fazer uma cabana? Como é que eu vou fazer um caminho de carrinho? Eu vou lá pegar um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de isso aqui. Então, vira bagunça. E aí a criança começa a ser rotulada, que é o que nós precisamos ter muito cuidado com o rótulo que nós colocamos nas nossas crianças. E é tão natural que sai, é tão nosso, porque nós fomos criados desse jeito. Nós fomos criados com rótulo. Você é muito teimosa. Você não fica quieta. Você fala demais. Você parece um papagaio. Mas você está comendo muito. Olha que gordinha, que fofinha que ela é. Então, tudo isso são rótulos que a criança vai levando para a sua vida e vai influenciar na sua vida adulta. O próximo perfil é o estável. O estável já é aquela pessoa que é mais fácil de lidar. Ele já é mais calmo, paciente, observador, não quer se meter em briga. Para ele está tudo muito bem. Ele deixa de fazer as coisas para ele para deixar para as outras pessoas. Por quê? Porque ele é paz e amor. O estável é super comportado. Marina, você pode colocar no perfil estável, por favor? Para a gente poder seguir um fluxo? Ele está no estável já, previsibilidade. Porque aqui para mim está dançando. Vem o primeiro slide, fica só no primeiro slide. Eu não estou vendo os slides aqui, entendeu? Ele está no estável, palavra-chave, previsibilidade. Então, para mim não está aparecendo. Agora apareceu. Não tá fixo, sabe? Mas tudo bem. Por isso que eu comentei, ele está indo e voltando, indo e voltando. Não, mas para nós não está, não. Para nós está fixo. Para mim não está. Clica onde está brincando comigo aqui. Clica onde está a imagem, pede para fixar, que daí talvez eu acho que fixa fica melhor. Não faz isso comigo, não, que eu não tenho nem ideia do que você está falando. Então fala. Ai, meu Deus Senhora! Bom, então o estável, ele tem todas essas características. Então, é a pessoa mais pacata. E, inclusive, a criança também pode ter esse tipo de perfil. E aí, fica taxado como tímida, muito quietinha. Vai lá, filho, faz aquilo. E o pai começa a obrigar ela a fazer coisas que ela não gosta, porque ela não tem esse perfil, ela não tem essa essência de se atirar, de ser ousada, porque ela é mais na dela. Então, tem que tomar cuidado também como que os pais vão lidar com essa criança estável. Ela precisa se sentir segura, ela precisa de planejamento, precisa saber o que vai acontecer. Então, ela é calminha, é pacífica, é conciliadora. O emocional dela é super aflorado. É uma pessoa que se preocupa mais com os outros. E a criança também é do mesmo jeito. Muitas vezes os pais dizem, filho, não deixa ela passar na tua frente. Por que você deixou? Olha aí, você não tem que fazer isso. E isso vai reprimindo a criança, porque não adianta você querer ensinar o teu filho dessa forma. Uma criança estável, você tem que ir passo a passo. Tem que ir explicando detalhadamente o que vai acontecer. Para quê? Para que ela se sinta segura.
que isso é o motivador dessa criança estável. E no adulto, imagina, um adulto estável com uma criança estável, minha Nossa Senhora, é tudo muito zen, né, gente? Tá tudo bem, não tem problema, não, filho, vai. Agora, um adulto estável com uma criança dominante, que nós vimos ali, como que é o dominante, que é ousado, que é determinado, que tem que ser do jeito dele. Criança se perde, gente, porque adulto estável, ele não tem aquela força de impor o que ele quer, ele não consegue dizer não. Então, o dominante quer, o adulto que não consegue dizer não, que é o estável. Tudo bem, filho, tudo bem, filho, tudo bem, não tem problema. Então, faz um estrago na vida da criança. Por isso a importância de você ter consciência que as tuas características são essas, então você tem que trabalhar em cima disso, para que você desenvolva o melhor potencial do seu filho. Então, o que nós temos... Falta 5 minutinhos, tá? Minha Nossa Senhora, então ferrou. Então, vamos lá. O que nós precisamos melhorar no estável? Dá para passar outro slide, Marina, fazendo um favor? O estável, ele tem que aprender a dizer não. Para mim não apareceu, tá? O estável tem que aprender a dizer não. O estável, ele tem que se impor, ele tem que colocar as suas ideias, porque isso são características que são necessárias, né, para a pessoa conseguir alguma coisa. E a mesma situação é para a criança. Ensinar a sua criança a se impor, mas não exigindo que ele faça. Então, não está passando, tá, Marina? Está parado aqui para mim, no estável, com a palavra-chave previsibilidade. Para serem desenvolvidos já. Então, mas para mim não tem nada disso, tá? Só para você ficar sabendo. Então, esse é o estável. O conforme, que também não está aqui, tá? Agora tá. Não, para mim não tá. Para mim não está. Mas se vocês estão vendo, tudo bem. Mas para mim não estou vendo nada disso, tá? E nem a carinha de vocês eu estou vendo, eu só estou vendo a palestra. Só para vocês ficarem sabendo também. Então, o conforme é aquela pessoa que é mais organizada. Ela gosta de seguir regras. Ela gosta de saber como que ela vai decidir determinadas situações. E não adianta querer dar os trabalhos para ninguém, não. Porque ela que vai fazer. Porque ela tende ao perfeccionismo. Então, se ela não faz, ninguém vai conseguir fazer bem como ela. Então, não adianta querer fazer. Então, isso são características do conforme que também precisam ser trabalhadas, né? Porque ele é super crítico, ele é mais fechado, ele não se importa com os outros. Para tirar o sorriso de um conforme, minha Nossa Senhora, tem que estar ali junto e fazer amizade. E assim é com a criança conforme também. A criança conforme, você tem que ir devagarzinho com ela, e brincando, e fazer coisas lúdicas. Ela é muito fácil de conviver também, porque é uma criança que não dá trabalho, digamos assim, que é super estudiosa, ela gosta de regras, é mais fácil de conviver com crianças desse perfil. Mas nós devemos ter cuidado, por quê? Porque o perfeccionismo, o que vai acontecer? Muitas vezes ela vai procrastinar seus trabalhos, porque elas querem tudo perfeito. Tem que ser tudo feito nos mínimos detalhes, tem que seguir a regra, se não seguir a regra não está certo. Então, é preciso trabalhar essa parte do conforme. Porque quando crescer, essa criança que não foi trabalhada, quando crescer, vai se tornar uma pessoa procrastinadora. Por mais que ela seja perfeccionista, ela vai ser procrastinadora, porque ela deixa de fazer, porque não quer entregar um trabalho que não esteja perfeito. Marina, eu queria tanto ver a carinha de vocês, eu estou me sentindo tão mal aqui, eu vendo só os meus slides. Coloca aí para ver a carinha de vocês, vai. Pega na sua abinha, na abinha horizontal, tem 3 pontinhos na sua lateral aí, não tem? Clica nesses 3 pontinhos, bem no canto direito ali, ó. Clica 3 pontinhos. Tem, nem embaixo. Não tem, não. Lá embaixo, não tem? Quase na barra? Não, tem, não. Apresentar agora, levantar a mão e 3 pontinhos. Não tem, gente, que duro. Parar a apresentação. Deixa eu ver se vai voltar. Voltou todo mundo aí para você ver? Não voltou ninguém. Ninguém.
Não, tudo bem que eu estou perdendo meu tempo, não deixe consumir meu tempo, não, que eu tenho que falar mais 2 coisinhas para falar. Então, as características que nós queremos quando os nossos filhos forem adultos, nós temos que trabalhar enquanto eles são crianças. Então, eu gostaria que vocês pensassem, eu não sei se todo mundo tem filho pequeno, ou tem neto, enfim, mas quem tiver contato com criança pequena, pense sobre essa situação, né? Não queira achar que o teu filho é super desobediente. Pense que essa desobediência é um desafio para você potencializar o que ele tem de melhor. Porque esse desobediente, quando ele for adulto, ele vai ser uma pessoa determinada, né? Porque ele vai tentar de tudo para conseguir o que ele quer. Então, são características que precisam ser fortalecidas durante a infância. Agora, nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Como? Me conhecendo e conhecendo o meu filho. Para quê? Para que eu possa ter um bom resultado. O Paulo Vieira, ele tem uma frase que diz assim: você precisa saber que suas atitudes interferem no que seu filho é. Isso é óbvio, né? Mas muitas vezes a gente não pensa nisso. Por que meu filho é tão quietinho? Por que meu filho fica pulando de um lugar para o outro? Por que meu filho não atende o que eu falo? Por que meu filho é tão desorganizado? Então, às vezes ele está vendo dentro de casa, é uma criança nervosa. Por quê? Porque o pai e a mãe gritam, discutem, e é o que ele vai receber. Criança é uma esponjinha. Pega tudo, tanto de bom quanto de ruim. E nós temos que nos policiar para sabermos como devemos agir com as características que são a essência das nossas crianças. Para quê? Para que eles possam crescer adultos, saudáveis emocionalmente e possam ajudar na sua comunidade em geral. Porque criança que não tem uma regra, não é bem criada, o que vai ser? São os delinquentes, né? No futuro, são as pessoas depressivas, são as pessoas que têm limitações, porque não foram ensinadas quando pequenos. E é isso, gente. Eu não consegui ver a cara de vocês, não estou vendo cara de ninguém, não estou vendo nem a minha cara. Mas tá tudo bem, vocês estão me ouvindo pelo menos? Sim, nós estamos te ouvindo, te vendo, muito obrigada. Foi tudo muito bom. Beleza, eu queria ver vocês, gente, como é que eu faço? Chama um dos meninos para te ajudar aí, enquanto a doutora Ângela vai começar aqui, que no final, aí depois da fala dela, sempre as meninas têm dúvidas, e aí você volta para responder também. Ó, eu vou entrar pelo celular aqui, porque o computador não deu certo, não. Beleza. Ó, agora, estou entrando pelo celular. E agora eu vou desligar no computador, né? Isso, ou desliga só o som. Ah, tô te vendo. Agora você tá vendo a gente? Só que o teu celular tá sem som. Tá? Se vira nos 30, meninas. Se vira nos 30 do ao vivo e a cores. Faz parte. Enquanto ela se vira lá, se vocês tiverem algumas dúvidas, meninas, quiserem colocar lá no chat, para não esquecer, coloquem lá que depois a gente volta para aqueles 5 minutinhos finais. Agora, então, eu vou apresentar a doutora Ângela. A doutora Ângela Beatriz Ilvock Bechtold, ela é médica ginecologista com especialização em sexologia e terapia de casal e família. Ângela é uma mulher que descobriu a importância e a força que vem dos laços familiares e resolveu ir mais a fundo e se especializar em sexualidade para ajudar as mulheres que tanto se queixavam sobre o assunto em seu consultório. Nas horas vagas, nas épocas natalinas, ela tem um hobby muito legal. Ela gosta de fazer biscoitos de mel todo confeitado. E no dia a dia, ela cuida dessas plantinhas, as suculentas. Então, com vocês... Ai, adoro suculentas! Pronto. Tá me ouvindo bem agora? Tá, porque eu tirei o microfone, eu vou falar sem o microfone. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Marina já falou que o Woman Time está nos desvirginando, né? Porque é a primeira vez que nós entramos numa live assim, né? Então, eu agradeço muito por esse impulso, né, Marina?
E o assunto que a gente está trazendo para vocês hoje é o desafio, né, de ter uma vida sexual prazerosa, né, sendo uma mulher multitarefas. Eu creio que todas nós somos multitarefas, né? Não somente aquelas que trabalham fora, enfim, mas nós todas somos multitarefas. Somos aquelas que realizam várias atividades ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente deixa a área sexual, né, num plano inferior. Nessa jornada, né, de ginecologia, o que eu vejo muito no consultório são mulheres se queixando exatamente de não terem desejo. Então, a gente faz um diagnóstico de desejo hipoativo. Elas vêm assim, vêm para uma consulta ginecológica normal, comum, mas aí no finalzinho da consulta vem lá, doutora, eu não estou tendo desejo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, não era assim. Mas agora, olha, não quero nem saber de sexo. E o que acontece? Eu estou ficando mal, meu casamento está mal, né? Estou quase terminando meu casamento, porque isso está muito difícil. Essas mulheres, então, elas fazem parte de um grupo muito grande, né? Há pesquisas que mostram que quase 1/4 das mulheres jovens se queixam de desejo hipoativo, né? E isso vai piorando ao longo da idade, né? Num determinado momento, acima dos 60 anos, até em torno de 73% das mulheres se queixam de desejo hipoativo. Por que acontece o desejo hipoativo? Né? Por que uma mulher, né, com todas as suas características, por que ela refere, né, que de repente ela deixou de ter desejo pelo seu parceiro, pela sua parceria? Bom, são muitas as causas, e a gente aqui tem um tempo curto para falar tudo isso, eu quero focar mais naquela mulher que é multitarefa. Mas só para deixar uma pincelada, né, a gente tem aquelas mulheres que têm problemas emocionais, que têm traumas, que não foram educadas para ter um relacionamento sexual saudável, tem tabus, tem uma série de coisas, né? Tem aquelas mulheres que têm algum problema físico, seja problemas de tireoide, uso de medicamentos, enfim, são várias as causas, né? O próprio relacionamento não está bom, né? Então, são várias as causas do desejo hipoativo. Mas eu vou me concentrar agora naquela mulher, né? Que como todas nós, somos mãe, somos mulher, mãe, filha, esposa, né? Profissionais, estudantes, né? E, em geral, essa é uma queixa muito frequente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa mulher, num determinado momento, ela vai dizer assim, opa, que negócio é esse? Né? Eu quero resgatar aquilo que era tão bom na minha vida. Né? A mulher multitarefa, em algum momento, ela teve esse desejo, né, bem aguçado para buscar o seu parceiro, nos primeiros tempos de relacionamento. Então, ela quer voltar àquilo ali. E ela quer voltar não porque a parceria está reclamando, mas por ela mesma, né? Porque sexo é bom. Né? Então, ela quer retomar aquilo que ela tinha perdido, né? E eu quero dizer para vocês, com essa história até me perdi aqui, tá aqui, que nós, dentro de nós temos uma caixinha de desejo, né? E que a gente tira dessa caixinha o desejo para aquele momento que é mais importante para nós, em que a gente está mais focada, que é mais urgente. Por exemplo, a gente tem um bebê pequeno, né? Qual é o desejo que a gente que vai estar mais evidente? É o de cuidar desse bebê, né? A gente está numa escalada profissional. Qual é o desejo que vai estar mais presente? O de estudar, o de investir na sua profissão. Então, a gente vai tirando dessa caixinha, né, aquilo que é mais urgente. Em geral, quando a gente se torna mãe, principalmente, né, o nosso desejo maior é cuidar da cria, né, e a gente se esquece se esquece de quanto é bom a gente desfrutar desse relacionamento sexual com a nossa parceria. O desejo sexual, então, ele fica lá no fundo da caixinha, né?
E aí, então, vocês vão ver trocado aqui, né? Mas aí a gente vai buscar ele lá no fundo. E como é que a gente vai buscar esse desejo? Eu tenho uma notícia para dar para vocês, de que, assim, depois de 2 anos, existe uma pesquisadora, né, a doutora Basson, uma canadense, e que ela, através dos seus estudos, ela viu, assim, que depois de 2 anos de relacionamento, né, ou depois de um relacionamento de longa data, e esse longa data são 2 anos, né, dificilmente nós nos dispomos para uma relação sexual com desejo, né? Então, essa coisa de olhou, já desejou, já ficou toda animada, isso é para homem ou para mulher num relacionamento novo, né? Por isso que os relacionamentos novos são ótimos, tudo é maravilhoso, né? Por quê? Porque até 2 anos, tudo bem. Depois, a gente está neutra, a gente pode ter nosso parceiro, nós estamos ali do lado dele, mas a gente está neutro, né? A gente precisa de quê? Estímulos, né? Estímulos. E é nisso que a gente tem que trabalhar, né? Estímulos. Como é que que tipo de estímulo? Cada um tem o seu, né? Mas assim, tá perto da uma pessoa que é emocionalmente compatível com você, aquele clima, aquela pessoa que lhe entende, né? Que lhe atrai, aquele momento em que você se sente atraente, ou aquele momento que você é atraído, né, pelo seu parceiro, uma lembrança, uma música, um filme, até a lembrança de uma transa que foi muito boa, nossa, como foi aquela, já te desperta. Então, esse estímulo, né, então, a gente está neutra diante do nosso parceiro, da nossa parceria, e aí a gente tem um estímulo, que pode ser positivo, que é isso que eu falei para vocês, ou pode ser negativo. Por exemplo, a gente está ali com o nosso parceiro e uma criança chora. Né? Pronto, estímulo negativo, nada vai para frente. A gente pode ter uso de medicamentos, a gente pode ter história, né, de abuso, a gente pode ter, enfim, várias coisas que não vão fazer com que a gente continue a dança. Então, a gente chama, quando o estímulo é favorável, né, quando a gente trabalha nesses estímulos, então dá trabalho, gente, não é assim, pronto, eu quero, né, não, né, até pode, em algumas situações a gente pode ter um estímulo, um desejo espontâneo, mas na maior parte das vezes a gente precisa trabalhar o estímulo, né. O estímulo pode ser um toque, pode ser uma carícia, pode ser se conhecer melhor, pode ser, enfim, um filme, né? Trabalhar muito a questão da memória, a questão emocional. Então, vamos ver um pouquinho assim, vamos juntar essas duas coisas, né? Depois de um tempo de relacionamento, a gente já precisa trabalhar nos nossos desejos, né? Já não é algo espontâneo, né? E que a gente precisa, então, de estímulos que vão fazer com que a gente tire da caixinha o nosso desejo sexual. Algumas atitudes, e aí que eu vou tentar, nós temos pouco tempo, mas algumas atitudes podem fazer com que a gente tire esse desejo, né? Deixe esse desejo bem à vista na caixinha e não embaixo dos outros desejos, né? A primeira seria a velha conversa, né? Com o nosso parceiro. Porque com o tempo, não é o mesmo estímulo que vai desencadear. Eu esqueci de dizer para vocês, para lá. Depois que a gente trabalha o estímulo, se a gente presta atenção, se a gente é estimulado, a gente vai notar que a gente vai ficar mais excitada. Ficando excitado, você vai sentir, enfim, a lubrificação, você vai sentir mais úmido, você vai sentir aquele, né, vamos dizer, aquela disposição, e aí, então, é que você vai estar pronta para continuar a dança. E nem sempre, né, depois de 2 anos de relacionamento, você termina uma relação sexual com orgasmo. Você pode terminar com uma satisfação. Puxa, como foi legal, né? Então, esse é o desejo responsivo. Eu não tenho um desejo espontâneo, mas eu, diante de um estímulo, eu vou responder com excitação, e eu vou percebendo essa excitação, eu vou, então, entrar na dança, né? E aí a gente vai seguir o baile.
Então, esses estímulos que a gente tem que trabalhar, muitas vezes, eles vão mudando ao longo do tempo. E isso precisa ser conversado. Isso precisa ser dito para o nosso esposo, para o nosso parceiro. Estou cansada? Olha, eu preciso de ajuda. Né? Tem um livro que fala Sexo Começa na Cozinha, né? Onde fala que um dia ela chegou em casa, né, a autora, e o marido tinha arrumado a cozinha e tinha, inclusive, pendurado os panos de prato na corda. Né? Esse foi um estímulo para que ela, então, pudesse... Né, aquela noite dela foi uma noite muito agradável com seu esposo. Né? Então, é importante falar. Né? A gente sabe que o homem detesta DR, né? Mas é importante que a gente diga o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer experimentar, o que não está legal. Né? Isso é algo que vai fazer diferença. Né? Tem uma sobrinha, que ela deve estar me ouvindo, que eu achei interessante que ela coloca no quarto dela, tem assim... Mãe, esposa, profissional, dona de casa, alguma coisa vai falhar, você vai ter que me ajudar, porque não é possível, né? Então, é importante que a gente converse com o nosso parceiro. Até porque, às vezes, as coisas modificam, os estímulos modificam. Se eu gostava de um beijo na orelha, eu não gosto mais, eu gosto, enfim, eu gosto que me toque nos meus genitais, eu gosto, enfim, eu gosto de um beijo gostoso. Então, as coisas vão modificando, e é isso a gente precisa conversar, né? Deixar bem claro. A segunda atitude que pode ajudar a gente a tirar esse desejo da caixinha é o pé no freio. Porque tem coisas que são urgentes, e tem outras coisas que não são urgentes. Né? E a gente precisa, então, como eu falei, priorizar, né? Se nós estamos estressadas, a gente não está disponível para transar, né? A gente não está disponível. E mesmo que a gente tente, aquilo não vai ser uma experiência boa. Quando a gente está estressado, a gente tem um aumento da adrenalina no nosso corpo. A adrenalina ela é vasoconstritora, os vasos se fecham. E com isso, a gente vai ter, no homem, diminuição da ereção, né? E nós, diminuição da lubrificação. A relação vai ser mais dolorosa, a relação vai ser desagradável. E mais experiências vão levar com que a gente não tenha mais, né, vontade de ter relação. Então, essa conversa e se colocar o pé no freio é importante, né? Ter um tempo para relaxar, fazer um exercício, né? Enfim, ter esse momento em que você possa botar o pé no freio e dizer, pá, eu preciso tomar uma atitude em relação à minha vida sexual. O terceiro seria cada um tem o seu ritmo, né? Então, não ficar se comparando com o ritmo da vizinha, da comadre, enfim. Por quê? Porque cada um tem seu ritmo. Tem casais que se relacionam todos os dias, tem casais que se relacionam a cada 15 dias e tudo bem, né? O que importa é trabalhar esse ritmo quando há uma discordância, né? A Joselê falou muito da questão da diferença, né, de comportamentos, enfim, de temperamentos, e aqui a gente cada um tem o seu ritmo, e muitas vezes há conflito entre o casal por esse ritmo. A negociação é uma coisa importante, né? Enfim, cada um tem o seu ritmo, o que é bom para você, o que é bom para mim, e chegar a um termo, né? Essa questão do ritmo. E uma coisa importante, assim, é a gente ter a noção de que, tudo bem, uma rapidinha é importante também. Tem o que a gente chama de cardápio sexual. A rapidinha pode ser um fast food, né? Ou pode ser aquela comidinha caseira, e vai ter aquele dia que é mais, né? Que é como se a gente fosse num restaurante de chefe, né? Então, aquela transa vai ser mais elaborada e tal. Mas é importante saber, assim, que para o homem, às vezes, mais importante é a penetração, mas nós não, né? Nós levamos um tempo para que todo o processo de lubrificação, aumento da vagina, né? Enfim, do alongamento da vagina e tal, para que essa relação seja mais prazerosa. Então, é o tempo de cada um, é importante que a gente saiba, né? E falar isso para o nosso parceiro, eu preciso de mais tempo. E quanto mais idade a gente tem, mais esse tempo vai aumentando, mais tempo a gente precisa para que esse processo físico aconteça conosco. A quarta, não sei como é que está meu tempo aí, mas a quarta atitude, né, seria
atitude de sedução, né? Quando a gente tem atitude de sedução, a gente se estimula, né? Se você pensar assim, olha, hoje eu estou lá no meu trabalho, eu penso, hoje eu vou dar um trato naquele cara, né? Hoje eu vou pegar ele. E aí você já começa a se imaginar, e você já pensa numa roupa, você já pensa num ambiente, você já pensa numa comida pré-sexo, e mesmo dia a dia, né? Nós mulheres temos muita dificuldade, não sei, algumas, em sexo a gente não pode generalizar, né? A regra é não generalizar. Mas algumas mulheres têm dificuldade de provocar o seu esposo, né? Então eu sempre falo, passa a mão na bunda dele, né? Elogia ele, fala que ele tem um bom, né? Por quê? Porque essas coisas, além da gente estar seduzindo, a gente também está se estimulando. É um estímulo, né? Então, assim, o sexo é brincadeira de gente grande, né? A gente precisa estar se preparando na brincadeira, né? A quinta, então, é deixar as desculpas de lado, né? Eu estou cansada, eu trabalhei demais. E aí eu vou dizer uma coisa que a minha irmã, né, a família da gente vamos dizer, ensina, né? Há uns anos atrás, a minha irmã ligou e perguntou, estou atrapalhando alguma coisa? Acho que era umas 10 horas da noite. Eu disse, não, hoje eu estou muito cansada, não quero saber, né? E ela falou, boba, você não sabe? Quando está cansada, que bom, porque a gente relaxa, né? E é verdade, né? Por mais cansado que a gente esteja, se aquela relação foi algo que fez a diferença, uma relação que é amorosa, que é, enfim, satisfatória, não necessariamente com orgasmo, mas é satisfatória, a gente vai relaxar e aquilo vai ser muito bom, né? Então, a questão de deixar as desculpas de lado, né? Reservar um tempo para dois, né? É muito importante que a gente tenha na agenda. Algumas pessoas falam assim, sexo com hora marcada não é legal e tal, mas assim, numa mulher que é multitarefas, que a gente sempre vai achar alguma coisa mais importante para fazer do que transar, né? Se a gente não tiver uma agenda marcada, né, um evento marcado, a gente vai deixar para lá, e é tão bom, né? Então é importante que a gente marque um tempo. Eu tenho na família, né, um casal que é homossexual, e eles têm toda quarta-feira um jantar. E eles preparam a mesa, preparam o cardápio, porque é o dia deles. E eu aprendo com eles, por que a gente não faz isso? Né? Eu aprendo com eles. Eu tenho testemunho de quarta-feira, viu? Até o meu filho sabia que quarta-feira era dia da mãe dele namorar o pai dele. Porque quando eu era pequena, era o dia que eu levava ele para minha mãe na quarta-feira. Eu sempre trabalhei isso. Eu falava assim, um dia ele vai crescer, eu vou ficar com o meu marido e eu não vou conhecer esse homem. Daí era o dia a quarta-feira, era o dia de namorar. E quando ele queria ir na avó, ele falava assim, você não vai namorar o teu marido, não? Porque eu falava que eu ia namorar o meu marido, não era o pai dele, era o meu marido. Ele falava assim, você não vai namorar o seu marido, não? Quero ir na minha avó. Então é importante, né? E às vezes as pessoas ficam, os casais, as mulheres ficam tão preocupadas com a questão dos filhos e tal. É claro, né? A gente não está falando de presenciar um ato sexual, mas eles vão aprendendo o espaço que o pai e a mãe têm, né? Que é importante fechar a porta, que é importante eles saberem que aquilo é pai e mãe ali, né? E que eles se amam, que eles estão fazendo algo agradável, né? Eles não vão saber que é sexo, né? Com uma idade diferente, né? Mas até isso faz com que eles tenham uma vida sexual mais saudável, porque, né? Enfim. Mas então o tempo para dois é importante. Fazer, não tem tempo não, vamos marcar aquele dia, nosso dia. A sétima e a penúltima atitude é manter a saúde sempre em dia. Existem problemas, de uma hora para outra, tem o seu desejo diminuído, porque ou é um hipotireoidismo, uma prolactina aumentada, né? A questão de menopausa também, né? Só que, vejam bem, não adianta isso é uma fala de uma professora minha, a doutora Carmita Hábito, não adianta quilos de hormônio se você não tem uma parceria que seja
né? Que vocês sejam compatíveis, que vocês sejam cúmplices, né? Um parceiro que é, enfim, proativo. Então, a menopausa, sim, ela pode diminuir a lubrificação, ela não diminui o desejo, ela diminui a lubrificação, e com isso, pelas questões mais doloridas, a vagina mais seca, tal, pode diminuir o desejo. Mas, se há uma questão de saúde, vamos procurar o médico, né? Vamos ver se não tem um diabetes, vamos ver se não tem um hipotireoidismo, se o antidepressivo que eu estou usando pode ser substituído por outro, enfim, deixar a saúde em dia. E também a questão de exercício, de uma boa alimentação, né? Os exercícios aumentam as nossas endorfinas, né? Que são substâncias de prazer, e isso também, além da autoestima, né? A gente vai se sentir melhor e a gente vai procurar o nosso parceiro de uma forma mais intensa, né? Então, exercícios e alimentação saudável estão aí também nesse processo. O último, que para mim é o principal, com a cabeça naquilo, né? Então, assim, pensar em sexo. Pensar em sexo. Às vezes as mulheres têm, algumas mulheres têm dificuldade de falar em sexo, dificuldade em ler alguma coisa sobre sexo. Confundem muitas vezes a questão de pornografia com erotismo, confundem, o conhecimento, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o corpo do meu parceiro, o meu corpo, como é que eu reajo, o que eu posso fazer de diferente, tem tantas coisas hoje que a gente pode ler, né? E eu creio que quanto mais a gente pensa em sexo, né, assim como os hobbies, né? Eu estava vendo a questão, né, quem anda de bike, enfim, né? Eu tenho o hobby de suculenta, então, assim, meu pensamento está ali só na suculenta, muitas vezes. Meu marido reclama, só a suculenta, e o suculento aqui nada, né? Porque a gente foca naquilo que é mais urgente no momento, aquilo que a gente gosta, que a gente pensa mais. Então, também, se a gente colocar um lugar para a gente pensar mais em sexo, a gente vai conseguir se estimular mais. Ler, tem tantas coisas na internet, mas às vezes não são aquilo que eu penso. Tudo bem, você pode ler e você pode filtrar, tem coisas que se adaptam a mim, e coisas que não se adaptam, né? Eu posso procurar alguém para me ajudar nesse aspecto. Mas pensar em sexo é algo que vai mobilizar a gente. Então, como eu falei, a gente está lá no trabalho e a gente vai começar, né, a colocar, hoje vai ter, né? Então, assim, dá uma priorizar um pouco o sexo na vida da gente. Quanto menos a gente pensar em sexo, mais, né, aquele desejo vai ficar escondidinho embaixo de todos os outros. Então, ter esse pensamento positivo a respeito de sexo. Às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente não foi ensinado. E não é isso que a gente vai falar agora, porque são muitas coisas, e talvez nessa fala eu não tenha abrangido tudo que vocês, a expectativa de vocês. Mas o que eu quero deixar é o seguinte, não espere, né? Se você é uma mulher multitarefas, se você se encaixa nisso que eu estou falando, né? Não espere, né, que o estímulo venha, né? Vamos dizer, não espere que o desejo venha assim tão fácil, né? Você precisa trabalhar nesse desejo. Trabalhe nos estímulos. Pense, né? Tem essa ideia de pense mais em sexo e quanto isso faz bem para você. Agora, se você, né, se algum de vocês tem uma ideia diferente, né, ou tem motivos diferentes para que esse desejo não seja tão intenso, né, ou tão importante na sua vida, procure ajuda, né, porque, assim, existem pessoas que podem te ajudar a trazer, né, isso para de volta, aquilo que foi perdido ou que nunca teve, né. Então, é algo muito amplo, mas que eu queria deixar para vocês essas coisas bem pontuais, assim, né, para que vocês pensassem, né, deixar um gostinho de quero mais, tá bom? Muito